Vamos então fechando os nossos olhos. E à nossa frente, sempre a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior. Jesus, que neste mês comemoramos o seu nascimento. Mas esse Jesus precisa nascer todos os dias na nossa vida. Esse Jesus precisa nascer em todos os instantes. Esse Jesus precisa nascer em todas as ocasiões no nosso coração. E quando Jesus nascer em nós, todos os instantes, a cada novo dia, a cada nova situação, nós teremos a cada novo dia um novo dia de Natal. E aí a terra estará se transformando de uma forma tão bonita, porque trazendo Jesus conosco todos os dias, as coisas mudarão, as pessoas se abraçarão mais, as pessoas se auxiliarão mais, as pessoas amarão mais. Então, Jesus, esteja conosco, nasça em nós todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, Sandra, Luiz, Mauro Santilli, boa noite a todos, Áurea também, Fabian, Paulo César. Então, boa noite a todos. E eu queria agradecer, a semana passada nós pedimos, Landinha, nós pedimos para as pessoas que pudessem fazer uma prece pela minha filha, que estaria dando à luz na manhã do dia seguinte, no sábado. E agradeço, deu à luz no sábado, nasceu o Arthur, e tudo bem, graças a Deus, e graças a vocês também, que nos auxiliaram com as preces, e agradecer não só a vocês, mas também a um amigo querido, já de longa data, que fez os partos das minhas filhas e que também dos netos, de parte dos netos. Meu querido Dr. Faria, José Francisco de Faria. Um grande abraço, viu? Muito obrigado. Bom, pessoal, ficamos de falar sobre Natal. E que Natal? O verdadeiro Natal. Então, vamos ver coisas que talvez as pessoas não conheçam, não saibam, não se ligaram. Mas vamos falar e vamos ver como é bonito o Natal, e muito mais bonito quando o Natal acontece em todos os dias da nossa caminhada. Vamos lá? Então, o verdadeiro Natal. Pergunto, teria sido exatamente no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus? O que vocês acham? Tem gente que já sabe que não foi. Outros acreditam piamente que tenha sido. Eu diria que não foi dia 25 de dezembro. Por quê? 25 de dezembro, ou seja, o mês de dezembro, lá na Palestina, onde Jesus nasceu na cidade de Belém, é muito frio, é neve. E naquela época, por ocasião do nascimento do Mestre, quem dominava toda aquela região era o Império Romano. Por mais insensível que o Império Romano fosse, ele nunca decretaria um recenseamento em pleno mês cheio de neve, dezembro. E aí as pessoas teriam que se deslocar, porque nesse recenseamento as famílias eram obrigadas a sair do local onde moravam e se dirigir à cidade natal do chefe da família. Então, no caso de Maria, José tinha nascido em Belém e morava em Nazaré, distante. Nazaré, lá na Galiléia, e Belém, na Judéia. Coisa de 120 quilômetros de distância. E aí, se locomover no meio da neve ia ser meio complicado, Toda aquela população se mobilizando seria meio estranho. Mas por que 25 de dezembro? Tem uma explicação muito bonita. Roma, que era pagã na época, ou seja,
não aceitava o nosso Deus, Deus único, portanto Jesus era nada para eles, não representava nada. Mas no quarto século, Roma começa a trazer para dentro de si a doutrina do Cristo, que começa a conviver dentro de Roma com o paganismo. Paganismo de um lado e cristianismo do outro. Conviviam. E aí já teve alguma mistura, né? Alguma troca que acabou acontecendo. Mas o mundo pagão comemorava, o mundo pagão, e Roma se incluía, portanto, nessa situação, comemorava, por ocasião do solstício de inverno. Solstício de inverno é aquela noite mais demorada dentro do inverno. Aquela que demora para surgir o sol, demora muito mais do que os outros dias. Para termos um exemplo, aqui no hemisfério sul, no nosso caso Brasil, a noite de São João. É a noite mais longa, não é? Só que hemisfério norte é por volta do dia 24 de dezembro. É o inverno deles, a noite mais longa. O mundo pagão comemorava, portanto, nesse dia, no dia do solstício de inverno, uma festa pagã chamada Festa do Sol Invencível. A noite era tão longa e custava para o sol aparecer. E custando o sol a aparecer, eles ficavam aguardando, até o momento que finalmente o sol vencia as trevas e aparecia. Por isso era a festa do sol invencível. Ninguém vencia o sol. Mas Jesus, sendo trazido, a doutrina dele, sendo trazida para dentro de Roma, eles deram um jeito de adaptar o nascimento de Jesus. Que dia vamos fazer? Já existia uma festa com a população participando, né, de uma forma intensa, que era essa festa do sol invencível. Colocaram o nascimento de Jesus exatamente no dia 25 de dezembro. E ficou até bonito, né? Porque ser pagão não significa ser mau, não, de forma nenhuma. Apenas não compreende o Deus que nós compreendemos. Mas nesse momento, nessa transição dentro de Roma, eles colocaram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E ficou bonito. Por quê? Jesus era a grande luz que vencia as trevas. Ficou bonito, hein? Capricharam. Então, 25 de dezembro não foi o nascimento de Jesus. Mas a humanidade convencionou adotar dia 25 de dezembro como nascimento de Jesus. A Igreja Romana adotou essa data como o nascimento dele. Mas nós dissemos, importa isso? Atrapalha? Não, de forma nenhuma. Por quê? Esse mês de dezembro, todos nós percebemos, é um mês tão diferente, porque as pessoas ficam mais sensíveis, mais tocadas, se preocupando mais com o próximo. Nós vemos pessoas que se encontravam na rua, não se cumprimentavam, no elevador, seja onde for. E agora é dezembro. Oh, Feliz Natal! Já chama atenção. E aí as pessoas estão participando mais dos eventos de uma assistência social, no serviço, amigo secreto, as pessoas se abraçando. Tudo muda. Por quê? Porque o homem resolveu entender, aceitar que 25 de dezembro é o nascimento de Jesus. Mudamos o clima do planeta, porque passamos a entender dessa forma. Quer ver como muda-se o clima do planeta em razão do entendimento do homem com relação ao 25 de dezembro? Vamos lembrar um episódio marcante. A Primeira Guerra Mundial, ano 1914. Era uma época em que as guerras eram feitas de uma forma diferente. Hoje, tudo eletrônico, aperta um botão aqui e acerta do outro lado, é uma loucura, né? Uma coisa absurda. Mas naquela época, as guerras eram guerras de trincheiras. O que é guerra de trincheira? Uma tropa cavava a sua trincheira num lado e ali ficava abrigada. A tropa inimiga, trincheira do outro lado, e se abrigava
ali, naquela trincheira. Entre as duas trincheiras, de uma tropa e de outra tropa, inimigas, portanto, existia um grande espaço de terra, conhecida como Terra de Ninguém. Era terra de ninguém porque ninguém ia se aventurar a ir ali porque tomaria tiro tanto de um lado como de outro. Então, na terra de ninguém, ninguém ousava entrar. Mas, 25 de dezembro de 1914, tropa inglesa e tropa alemã, inimigas, param a guerra. Era dia de Natal. Pararam a guerra. Ensarilharam suas armas, cada uma delas, dentro da sua trincheira e se deslocaram para a terra de ninguém. Olha que coisa! E na terra de ninguém se abraçaram. Trocaram presentes. Diz um relato de um oficial inglês que ele teve a oportunidade de ver o documento de um alemão, inimigo, portanto, e dentro do documento a fotografia da sua família. Disputaram uma partida de futebol, dia 25 de dezembro. Ingleses com alemães. E foi aquela festa, era dia de Natal. Só que retornaram às suas trincheiras. E no dia 26 de dezembro, recomeçou a guerra. Por que recomeçou a guerra? Porque eles entendiam que Jesus só estava no dia 25 de dezembro. Ele nasceu dia 25. E aí? E o restante? Nós precisamos fazer com que todos os dias sejam dias de Natal. E é perfeitamente possível fazer isso. As pessoas que comemoram, muitos, a grande maioria da humanidade, comemora um Natal e muitas vezes nem conhece Jesus. O conhecimento é pequeno de Jesus. Para muitos que estarão comemorando o Natal no dia 25 de dezembro, para muitos, Jesus é um amuleto, é um mito, é um pronto-socorro. Sabe quando você tem aquela dor, aquela angústia, a doença, a partida de um ente amado, e aí eu lembro de Jesus, é o grande pronto-socorro. Para muitos, Jesus se limita a isso. A isso. E mesmo assim, comemora o Natal. E eu pergunto, que Natal estão comemorando? Se não conhece o aniversariante? É por isso que nós vemos, no Natal, pessoas que estão muito mais preocupadas com a bebida, com a comida, com os fogos, rejeição a alguma pessoa que vai, eu não queria que viesse nessa festa. Não, essa festa é só para isso. Para aquele não, aquele eu não gosto dele. E as pessoas comemoram um Natal, a festa de Jesus, que veio nos trazer a necessidade do entendimento com o irmão, vivendo dessa forma o dia de Natal. É um pouco estranho, um pouquinho incoerente da parte de tanta gente. E aí comemora o dia de Natal. E no dia seguinte, volta tudo como antes. Voltou tudo a estaca zero. É triste. E aí, essas pessoas que ainda não aprenderam, não conheceram Jesus, se limitam a lembrar de alguma coisa que aprenderam lá quando eram pequenos, que um avô, uma avó, a mãe, o pai contaram para ele. Jesus nasceu. Olha, Maria foi até Belém e Jesus nasceu numa gruta. Se limita a isso. Olha uma parábola. Olha essa parábola. Não entende o que é a parábola. Não consegue compreender o significado. Não consegue buscar a mensagem que está embutida. Mensagens maravilhosas dentro de uma parábola. Mas é o que conhecem de Jesus. E é por isso que comemoram o Natal de uma forma um tanto quanto estranha, né? Um pouquinho complicada. Nós, dentro da doutrina espírita, e pessoas, mesmo não sendo espíritas, que buscam raciocinar Jesus. Não é ficar presos à figura de Jesus. Por mais linda que seja aquela figura que nós vemos pintados, né?
quadros pintados, por mais linda, Jesus não quer ser adorado por ninguém. Nem é para ser adorado por ninguém. É para ser amado, respeitado. O que Jesus quer de todos nós é que busquemos esse entendimento. Busquemos essa mensagem que ele nos deixou. É por isso que ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso compreender esse caminho. Preciso construir uma verdade cada vez maior e ter uma vida da alma cada vez mais plena. Então, aqueles que buscam esse entendimento, a doutrina espírita abre para nós esse entendimento. Muitos irmãos de outras religiões buscam esse entendimento, conseguem fazer um entendimento cada vez maior de Jesus, não importa o rótulo. A verdade é buscar um entendimento. E aí, nós vamos compreendendo um Jesus diferente, né? Eu não vejo, por exemplo, aquele Jesus que, como dizem, né, ele veio para nos salvar. Não entendo dessa forma. Não. Salvar é uma coisa tão pesada. Dá a impressão de que eu estava num patamar e, de repente, por um descuido, por uma falha, eu caí. E aí alguém vem me salvar, no caso Jesus, para me levar de volta para o patamar que eu estava. A doutrina nos mostra desde o início que fomos colocados no primeiro degrau de uma escada rumo à evolução e que eu vou subindo degrau a degrau. E a cada subida é um aprendizado novo. Mas tudo é aprendizado. E vou falhar e vou continuar falhando, estou falhando, continuarei falhando. Mas a cada lição que aprendo, viro a página, não quero errar mais. Não quero. Então Jesus não veio para nos salvar. Ele veio para nos trazer uma mensagem libertadora. E aí, eu buscando entender de fato essa mensagem, trazendo para dentro de mim esse entendimento, eu vou conseguir, é verdade que aos poucos, eu vou conseguir ir me libertando. Mudou, não é salvar. Libertando. Libertando do quê? Desse egoísmo que está aqui dentro. Desse orgulho, dessa vaidade, dessa prepotência, dessa dureza, desse rancor, desse ódio, dessa mágoa. E aí eu vou me libertando. Jesus então veio para nos deixar uma mensagem que nos liberta. É muito diferente de salvar. Eu não vejo dessa forma, não. Então, libertação. E eu consigo ver um Jesus continuamente no nosso caminho, nos orientando, nos mostrando coisas novas. Tanto é verdade que as coisas novas estão aparecendo em todos os instantes, que ele disse, olha, conhece-se a árvore pelo fruto. Por que ele chamou a atenção nossa? Se era para ficar na mensagem que ele deixou há 2000 anos, eu sabia qual era a árvore. A árvore se chamava Jesus. Mas ele diz, olha, presta atenção, você vai encontrar árvore, é como se ele dissesse isso. Você vai encontrar árvores novas, trazendo frutos novos, uma sombra, um acolhimento. Então, essa árvore é boa ou não? Veja o fruto. Se o fruto é de amor, é de caridade, de auxílio, é boa a árvore. É por isso que ele deixou esse roteiro, para que a gente aprendesse a seguir, sempre construindo uma verdade nova. Porque o caminho que ele deixa veio ampliando, porque ele vem nos acompanhando sempre. Então esse caminho vai se alargando sempre. E quando eu me dedico a conhecer esse caminho, significa que vou construindo uma verdade aqui dentro cada vez maior, cada vez mais sólida, cada vez mais bonita. E a vida, caminho, verdade e vida. E a vida da alma, cada vez mais completa, cada vez mais em paz. Esse é o Jesus. É um Jesus que muitos nem repararam nas lições que ele nos deixou, até antes de chegar aqui. Esse Jesus é muito antigo. A doutrina vem e nos diz
que Jesus já tinha essa perfeição bonita antes da Terra começar a surgir. E a Terra, 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos que ela existe. Então, a espiritualidade utiliza-se de Jesus, dá essa incumbência a Jesus para acompanhar o planeta Terra quando ele ia começar a aparecer. E Jesus vem preparando esse planeta para receber o hóspede mais importante. Sabe quem é o hóspede mais importante? Você, eu, nós somos os hóspedes mais importantes. E aí nós comemoramos um Natal no dia 25 de dezembro, bebendo, comendo, com fogos, rindo, xingando, fazendo discriminação. Não faz sentido. Esse Jesus, desde o início, ele vem nos dando ensinamentos. E mesmo há 2000 anos, até no momento de encarnar, um pouquinho antes e depois, novos ensinamentos. Ensinamentos que talvez a gente não tenha prestado atenção. Vamos lembrar, por exemplo, José e Maria moravam na cidade de Nazaré. Nazaré que fica ao norte, na região da Galileia, na linda Galileia. E ali, Maria, lá em Nazaré, recebe a visita do anjo Gabriel. E o anjo diz a ela que por intermédio dela viria o Messias tão esperado pelo povo judeu, aquele que viria para libertar. Na verdade, ele não vinha para libertar só judeu, não. Ele vinha para libertar a humanidade. Libertar do quê? Desse jugo complicado. E Maria, naquele instante, nos dá uma lição de obediência às determinações do alto. Ela diz: seja feita na escrava a vontade do Senhor. Então, já estava nos passando uma lição. Vamos lembrar, por exemplo, da determinação de Roma para a realização do recenseamento, que nós dissemos que não deveria ter acontecido em dezembro, né, em razão da neve. Então, Roma determina a realização do recenseamento, que deveria ser a presença da família na cidade natal do chefe, que era José. Então tiveram que se deslocar de Nazaré, que ficava ao norte, na Galileia, e desceriam até Belém, na Judéia, bem encostadinho Jerusalém. Distância, 120 quilômetros, 110 quilômetros, em linha reta. Não tinha ponte aérea, não tinha Uber, metrô, nada. Então, o que tiveram que fazer? Maria, às vésperas de dar à luz, sentada no lombo de um burrinho, desloca-se de Nazaré até Belém, 120 quilômetros. Que lição estávamos passando? Lição de obediência às determinações da terra, às leis aqui da terra. É preciso obedecer às leis da terra. Muitas vezes não queremos. Imagine se não obedecêssemos às leis da terra. O caos se instalaria aqui na terra. Então, outra lição nos passava. Maria e José chegam em Belém. Óbvio que tantas e tantas famílias estavam indo para Belém também, para apresentar-se e fazer o recenseamento. Chegando lá, não encontraram onde ficar. Onde ficar? José e Maria, prestes a dar à luz, não tinham onde ficar. Uma alma generosa permite que eles ocupem uma gruta. Belém é cheia de grutas. Tem muitas grutas em Belém. E no inverno, os pastores colocam os seus animais nessas grutas para protegê-los do rigor, né? Da neve, o frio, a chuva, aquilo tudo. E aí, uma alma generosa permite que eles se acomodem numa gruta. Nós, todas as vezes que falamos sobre isso, nós brincamos um pouquinho dizendo que, se procurarem nos evangelhos, não tem essa posição de Maria, quando recebe autorização para ocupar uma gruta. Tipo, ela se virar para José e dizer: José,
Eu ficar numa gruta? Eu dar à luz ao nosso filho numa gruta, José? Não, o que é isso? Tem alguma citação? Não. Aceitaram com muita alegria a possibilidade de ocupar uma gruta. Que lição passaram aí, nesse episódio? A lição da resignação. É a gruta. Que seja a gruta. Está resolvida a questão. E aí vamos ver o nascimento de Jesus. Os judeus aguardavam a chegada do grande Messias. Na visão deles, motivado inclusive pelos padecimentos que eles sofriam ao longo de tantos e tantos séculos, tantas dominações em cima do povo judeu, levando parte para fora da Palestina, depois trazendo, machucando aquele povo, maltratando, escravizando. Eles passaram a entender que esse Messias vinha para libertá-los da escravidão, do jugo romano. Era isso que eles queriam. E aí nasce Jesus aonde? Jesus nasce dentro de uma gruta. No meio dos animais. Seu corpinho colocado numa manjedoura, onde se põe a comida para que o animal se alimente. O grande Messias, que para o judeu era esperado dentro de um palácio cheio de riquezas, ele nasce na pobreza extrema. Que lição Jesus nos passa nesse instante? A lição da humildade. Tinha pensado nisso? E segue, hein? Vamos lembrar dos magos, dos 6 magos, que foram visitar Jesus, mas que passaram antes por Jerusalém, procuraram Herodes e conversaram com ele. Viemos aqui visitar o rei. O rei acabou de nascer. Mas que rei? Rei sou eu, falou Herodes. Não, nasceu o rei. Bom, então descubram onde ele está. E depois, na volta, passem aqui e me digam onde é, porque eu quero adorá-lo. Adorar? Queria matar Jesus. E aí, os 3 reis magos encontram José, Maria e Jesus. Mas vem a informação do alto, dizendo: não retornem por Jerusalém. Não se encontrem com Herodes. Ele quer matar a criança. E aí eles saem da gruta, saem da cidade de Belém, que é bem encostadinho em Jerusalém, mas desviam-se de Jerusalém e voltam para sua terra. Que lição está contida nesse episódio? A lição da confiança no alto. O alto disse isso, a espiritualidade disse isso, eu vou atender, porque é razoável, é bom, ótimo. Nós temos que ter o crivo quando temos alguma informação, alguma orientação que atribuímos, portanto, ao alto. Vamos ver se realmente faz sentido, né? Se devemos de fato acolher, mas não podemos desprezar as orientações que vêm lá de cima. Mesma coisa acontece com José. José, ali em Belém, em sonho, é pedido a ele que levasse a sua família para o Egito. Por quê? Herodes queria matar. Não pensou 2 vezes. Pegou Maria, Jesus, foram para o Egito. Cairo, cidade do Cairo hoje. E ficaram ocupando uma gruta ali por um período. Essa gruta está dentro de uma igreja que foi construída, portanto, muito tempo depois, na cidade do Cairo. É a igreja de São Sérgio. Quem quiser ver a gruta, procure no Google Igreja de São Sérgio, na cidade do Cairo. E vai ver a gruta onde eles permaneceram nesse período que ficaram distantes da Palestina. Então era outra lição de confiança no alto. Como também José é informado lá no Egito que Herodes não mais vivia e que era para ele retornar para a Palestina. Obedeceu, voltou. Chegando em Jerusalém, ou passando por Jerusalém, de fato ele toma conhecimento que Herodes já não mais vivia. Mas no lugar dele estava reinando Arquelau, filho de Herodes. Diz que era muito pior que o pai. Então José passa direto
e voltam a Nazaré, lá na Galiléia. Vamos lembrar do episódio da matança das crianças de até 2 anos. Muitos acreditam que isso seja uma invenção. Em Belém, na cidade de Belém, onde Jesus nasceu, tem a igreja da Natividade, onde está a gruta que Jesus teria nascido. Mas, próximo, encostadinho, tem uma outra igreja, muito pouco conhecida, muito pouco ou nada divulgada, que tivemos a oportunidade de entrar e ver dentro dessa igreja uma cela, né, um quarto com umas grades e os esqueletos de criancinhas que estão ali dentro, muito antigos, muito velhos, e que teriam sido das crianças assassinadas há 2000 anos atrás. Quem quiser, busque no Google Igreja dos Santos Inocentes. Igreja dos Santos Inocentes, na cidade de Belém, tá? Lá em Israel. E eles foram para Nazaré. Chegando em Nazaré, José, carpinteiro, tinha sua oficina, e Jesus nos dá outra lição, a lição da vida em família, trabalhando com seu pai, né? Vivendo a vida em família, tudo lição, lição, lição. Em todas as situações, era Jesus nos orientando. Quando Jesus atinge os seus 30 anos de idade, ele sai da cidade de Nazaré e se desloca para a cidade de Cafarnaum, também na Galiléia, só que às margens do mar da Galiléia. Jesus ali, chegando, encontra-se com 12 homens que seriam os seus discípulos mais próximos. Tiveram outros, né, não tão próximos, mas próximos, os 12 discípulos. E a partir de então, ele nos mostra uma lição maravilhosa de trabalho, distribuindo a boa nova, distribuindo o evangelho que está aí, até hoje. Então, Jesus, nos passando lições que talvez nem prestássemos atenção, mas agora entendendo e procurando entender cada vez mais esse Jesus, buscando essa grandeza desse Espírito que não temos nem condição de imaginar. Então nós vamos começar a compreender. Natal não é o Natal da bebedeira. Não pode ser o Natal da comilança, da gritaria, né, da discriminação, de forma nenhuma. Tem que ser um Natal de prece, de confraternização. Mas e aí? Eu não posso comer? Lógico que pode, sem excesso. Não posso beber? Pode, sem excesso. Jesus bebia vinho e não se embriagou nunca. Controladamente. Então nós vamos ver que a partir do momento em que nós fizermos isso, entendermos esse Natal, nós vamos descobrir que esse Jesus pode e deve nascer em nós em todos os dias, a cada nova situação, a cada aprendizado. Olha, eu me deparei hoje com uma situação assim, assim, assado. Jesus, o que eu faço numa situação dessa? E aí raciocinando, não é Jesus falando, é eu compreendendo a mensagem dele, a filosofia de vida que ele nos deixou. Bom, eu devo fazer isso. É Jesus nascendo em mim para que eu solucione aquela situação, para que eu abrace alguém, para que eu, de alguma forma, esteja presente na vida de alguém. É Jesus nascendo todos os dias, a cada novo instante. Portanto, eu posso fazer com que todos os dias sejam dias de Natal. Que maravilha! Não precisaria paralisar guerras, como eu disse da guerra de 1914. Não precisaria paralisar, porque elas sequer começariam. Porque seria uma vida de fraternidade, de amizade. Então, que Jesus nasça no nosso coração todos os dias. Precisamos fazer isso. É possível fazer isso. E às vezes a gente pode perguntar, aqueles que não compreenderam bem, podem perguntar assim, mas
Jesus nascer em outro dia é estranho, né? Jesus nasceu em Belém no dia 25 de dezembro. A gente já sabe que 25 de dezembro não foi. Em Belém, tudo bem, mas 25 de dezembro não. Mas Jesus pode nascer em outros dias? Pode. Vamos citar alguns exemplos. Discípulo Simão Pedro. Pedro. Quando Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, lá na Galileia, ele acaba ficando por 2 anos e 3 meses na casa da sogra de Pedro. Conviveu com Pedro 2 anos e 3 meses. Imagina o privilégio de Pedro, ter Jesus morando consigo, debaixo do mesmo teto, durante todo esse período. Se perguntássemos para Pedro, Pedro, você acredita que Jesus nasceu em Belém? Acredito. E Jesus nasceu para você no teu coração, na tua vida, em outras ocasiões? Lógico. Quando ele chegou em Cafarnaum, que ele perguntou se eu queria ser pescador de homens, pescador de almas. Eu disse, quero, vamos lá, vamos em frente. Quando ele passava algum ensinamento, no momento em que ele fazia um sermão, Jesus nasceu no Sermão da Montanha, em mim, no Sermão da Montanha, a cada ensinamento que ele fazia, ele nascia aqui dentro. Jesus nascia em cada cura, nascia no coração de Pedro, porque Pedro se encantava, aprendia a amar mais Jesus, o seu ensinamento, a sua orientação. E aí nós vamos ver, por exemplo, quinta-feira. Jesus é morto na sexta-feira. Mas na quinta, quando Jesus é aprisionado e levado ao palácio de Caifás, Pedro vai à distância, não chega muito perto não. Tinha até sido alertado por Jesus que ele negaria o próprio mestre. E aí Pedro, não tendo coragem de acompanhar junto de Jesus, Jesus é levado para dentro do palácio de Caifás, lá em Jerusalém também. E Pedro, à distância. De repente alguém diz, você é um deles. Você acompanhava esse tal de Jesus. Não, você está me confundindo com alguém. Aí vinha outro e dizia, Pedro, não, você estava lá com ele sim. Tenho certeza. Não, era outra pessoa, parecido comigo, talvez. Né? Aí vinha outro, não, esse teu jeito de Galileu. Você. Não. E o galo canta, né? Mas diz que Jesus, lá, no palácio de Caifás, numa janelinha, ele estava aprisionado, com as grades, ele olhava Pedro, mas dirigia a Pedro um olhar tão doce, um olhar de quem compreendeu a fraqueza do discípulo, um olhar de quem amava aquele discípulo como ama todos nós, ou seja, de uma forma tão intensa. Naquele momento, se perguntássemos a Pedro, apesar da dor, da negação que ele havia feito, mas Pedro, me conta de outro dia que Jesus tenha nascido no teu coração. Ele vai dizer, foi naquela noite da quinta-feira, porque naquele instante eu acordei para a vida verdadeira. Jesus nasceu. Então se perguntássemos a Pedro, para você então Jesus nasceu também em Jerusalém? Nasceu naquela quinta-feira também. Mesma coisa Saulo de Tarso, o grande perseguidor dos cristãos, que não tinha conhecido Jesus enquanto encarnado, que perseguia os cristãos e queria acabar, entendendo que o cristianismo era uma seita abominável. Ele defendia o judaísmo de uma forma intensa. E aí, Saulo de Tarso vai até a casa do caminho, numa noite em que Estevão pregava. Mas Estevão, primeiro mártir cristão, Estevão pregava com amor a Jesus, pregava de uma forma fantástica, maravilhosa, que tocava o coração de todo mundo. E Saulo ali, observando, criticando, absurdo isso. Mas aquela pregação de Estevão deixou no coração de Saulo uma semente de Jesus. E Saulo sai. E essa semente, ela vai começar a germinar. Sabe quando?
quando ele vê o amor de sua noiva Abigail por Jesus, pela mensagem do Mestre. Quando ele vê Abigail, a sua noiva, perdoá-lo, porque ele havia matado o seu irmão Estevão. Que Jesus é esse? Deve ter pensado Saulo. Que loucura isso! E aí a sementinha germinando. E ele vai para a direção de Damasco para aprisionar os cristãos que estavam lá. Sobretudo um, que seria o grande orientador de Abigail, que seria Ananias. Só que Saulo, na estrada de Damasco, às portas da entrada da cidade, ele se depara com uma visão maravilhosa do Mestre. E Jesus pergunta, ou diz, Saulo, por que você me persegue tanto? E aí Saulo não questionou mais nada. A semente já tinha germinado. Ele simplesmente diz, Senhor, o que queres que eu faça? Se perguntássemos agora Paulo de Tarso, é um novo homem, não é mais Saulo. Paulo, me diga quando e onde nasceu Jesus. Ele diria, quando fui perseguir os cristãos lá em Damasco. E na entrada da cidade me deparei com a visão de Jesus. E ele conversou comigo e eu disse, o que queres que eu faça? Naquele momento, Jesus nasceu de uma forma definitiva no meu coração. Outros episódios, Joana de Cusa, era uma mulher rica. O marido dela, Cusa, era intendente do palácio de Herodes, mas era um homem frio, um homem voltado às mordomias, um homem voltado ao poder, estava envolvido no poder do judaísmo e no poder de Roma, um homem que só via o poder. Entretanto, Joana encontrou-se com Jesus e, ao ouvir Jesus, seu coração é tocado de uma forma fantástica. A mensagem de Jesus ficou no fundo da alma de Joana. E passado o tempo, o marido dela, Cusa, que ela não pôde mostrar a mensagem de Jesus, porque ele não entendeu, e Jesus diz, olha, ele é a matéria-prima para você trabalhar, mas ele não aceitou Jesus. E aí ele desencarna, e Joana, agora já passando por privações, por dificuldades, mas sempre com Jesus no coração. Passam-se os anos, e os cabelos de Joana agora brancos. E nós vamos ver Joana, agora em Roma, amarrada a um poste, dentro da arena. Ela seria morta na fogueira. Ela e o filho iam atear fogo, e o filho pede à mãe, mãe, negue, vamos negar Jesus, porque seremos mortos. Joana não aceitou. Morreu ali, na fogueira. E foi recepcionada por quem do outro lado? Nada mais, nada menos do que o Mestre. Se perguntássemos a Joana, Joana, Jesus, eu sei que nasceu para você lá na Galileia, quando você ouviu os sermões, esteve presente, viu o Mestre, ele foi nascendo, mas me conte um dia que ele tenha nascido também de uma forma tão firme. Ela vai dizer, Jesus nasceu de uma forma tão firme em Roma, quando estava em Roma, no momento em que eu seria morta. Foi ali que eu descobri que Jesus fazia parte da minha vida. Quando o algoz me perguntou, esse teu mestre, ele ia atear fogo, esse teu mestre só te ensinou a morrer? E ela responde, não, ele também me ensinou a vos amar. Vamos ver esse Jesus no episódio com Tomé. Tomé, que era o discípulo de pouca fé, como muita gente diz, e eu trato Tomé como discípulo da grande perseverança, que continuou 3 anos seguindo o Mestre, com as suas dúvidas, mas continuou sempre, e que só teve a oportunidade de ver a aparição de Jesus, não no primeiro domingo, no cenáculo, uma sala que fica em Jerusalém, mas no segundo domingo, porque no primeiro ele tinha saído da sala.
E quando disseram a ele, os outros discípulos, o mestre apareceu, só acredito vendo. No domingo seguinte, Jesus vem e diz, Tomé, toque nas minhas feridas. E aí Tomé toca. Tão encantado. Jesus nasce de uma forma tão firme naquele coração que já trazia um Jesus nascido em tantas outras ocasiões, porque ele descobre ali, realmente, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Mesma coisa com relação à mulher samaritana. O samaritano eram judeus que foram levados para fora, naquela época e antes até de Jesus, que foram levados para fora da Palestina, e que misturado com outras raças, com outros povos, quando voltaram para a região deles, eles já não traziam aquela pureza que o judeu tinha com relação à crença, os costumes, os hábitos, enfim. Por isso, o samaritano era desprezado pelo judeu. Era considerado como um judeu de segunda, terceira classe. E aí Jesus, passando pela Samaria, ele para no poço de Jacó. E uma mulher samaritana estava ali. E o judeu não falava com o samaritano. Mas Jesus, judeu, parou ali e pediu para ela, mulher, dá-me de beber. Estranhou. Mas como? Você é judeu? Falando comigo? Eu sou samaritana e sou uma mulher, porque a mulher era deixada de lado. E Jesus mostra para ela que ele era a água viva, aquela que mataria a sede da sua alma por todo sempre. Porque aquela água que ela tirava do poço de Jacó matava a sede daquele dia. No dia seguinte, ela viria com uma nova sede para beber uma nova água. E Jesus era a água viva, aquela que mataria a sede para todo o sempre. Vamos ver, por exemplo, Lázaro, grande amigo de Jesus. Portanto, Jesus já havia nascido no coração de Lázaro tanto tempo antes. E em todas as situações era um Jesus nascendo no coração de Lázaro. Mas aí no dia em que Lázaro foi dado como morto, ele passou por um processo, catalepsia e tal, e foi sepultado. Jesus passou por ali e sentiu, sabia. Não, Lázaro vive. Lázaro apenas dorme, disse Jesus. E a distância é Jesus um passe, transmitindo um passe para Lázaro que recupera, a sua vitalidade. Lázaro, sai, vem para fora. E Lázaro vem. E se perguntássemos, um dia que Jesus nasceu de uma forma tão forte em você, Lázaro, ele ia dizer, aquele dia que ele me mandou sair da sepultura. E aí eu entendi que Jesus era ressurreição e vida. Se perguntássemos a Maria, a José, vamos imaginar que Jesus tivesse nascido no dia 25 de dezembro. Vamos imaginar que não foi, mas faz de conta que foi. José, Maria, quando e onde nasceu Jesus? Talvez ela dissesse, ele também. Ele nasceu no dia 25 de dezembro lá em Belém, quando, ao nascer, nós o pegamos nos braços e vimos que Jesus nos deixava o grande Messias, aquele que viria iluminar o coração da humanidade. Mas se perguntássemos também a Maria e a José, e Jesus nasceu só uma vez? Não, o nosso filho nasce a cada novo instante, a cada novo dia, a cada nova situação, como o seu filho aí, o meu filho, os meus filhos, nascem no meu coração a cada novo instante, a cada lembrança, a cada nomezinho que eu vejo aí. Olha, passou um filho, ele está nascendo aqui de novo. Então, perguntássemos a Maria e José, eles diriam, Jesus não para de nascer. Nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, nasceu em qualquer lugar. Não para de nascer. E aí eu perguntaria agora, para encerrarmos, esse Jesus grandioso, esse Jesus tão bonito, esse Jesus tão completo, esse Jesus tão caminho,
esse Jesus que nos dá a oportunidade de construirmos uma verdade tão bonita e uma verdade cada vez maior, porque o caminho chamado Jesus vai se ampliando a cada novo instante, através de um livro que eu leio, através de uma palestra que eu assisto, através de uma conversa com um amigo, através de tantas coisas, o nascimento de um neto, né? Então, eu vejo Jesus em todas as situações, esse Jesus tão grande, e que não para de nos deixar ensinamentos novos, desde que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ele falou, nós precisamos ter. Então esse Jesus imenso, maravilhoso, que nos mostra esse caminho a cada novo instante, eu perguntaria, ele já nasceu em você? Esse Jesus grandioso? Está aí dentro do teu coração? Que te faz buscar um entendimento cada vez maior? Que te leva a raciocinar esse Jesus em todas as situações, em todas as ocasiões? Esse Jesus imenso já nasceu aí dentro? Se ainda não nasceu, faça nascer. Faça agora nascer. E se você fizer ele nascer agora, hoje, dia 17 de dezembro, vai ser um dia de Natal para você. Você não vai brigar com ninguém. É Jesus nascendo, eu estou alegre, estou feliz, estou em paz. E amanhã? Amanhã eu vou buscar um novo entendimento, uma nova leitura, raciocinar Jesus. Jesus nasceu de novo, dia 18. Vamos fazer isso? É Jesus nascendo a cada novo dia no nosso coração. Então, dentro desse entendimento, para você, um feliz dia de Natal hoje, um feliz dia de Natal amanhã, um feliz dia de Natal depois de amanhã, um feliz dia de Natal dia 25 também. Todos os dias serão dias de Natal. Vamos encerrar? Vamos lá. E um detalhe. Nós que começamos a ter essa visão, esse entendimento, vamos estar no dia 25 com pessoas que ainda trazem consigo um entendimento pequeno, velho, tacanho, pequeno, né? Faça a sua parte. Fale com as pessoas. Explique isso, para que aos pouquinhos essa semente guardada aqui dentro neles possa germinar, florescer e de repente para ela também. Todos os dias passarão a ser dias de Natal. Vamos às preces? Vamos lá. Fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Jesus, nosso Mestre Maior. O que temos a te dizer hoje, Jesus? Parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Você nasceu, Jesus. Não é só dia 25, não. Você nasceu agora, no nosso coração, falando de você. Nós fizemos você nascer nesse instante. Então, parabéns, Jesus. Que alegria ter você conosco hoje. E queremos que você nasça amanhã de novo. Que você, em todos os instantes, Mestre, esteja nascendo no nosso coração. Te agradecemos, Jesus, do fundo da nossa alma, a oportunidade de ter você dentro do nosso coração sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, terminamos, né? Gratidão a você, Acácio. Gratidão, Lene, a você. Então, vamos pensar bem, hein? Dia de Natal. Vamos ter um Natal diferente, hein? Caprichado. Com relação, alguém perguntou, não lembro quem foi, no começo, não sei se foi a Lene, alguém perguntou, me desculpa, não gravei o nome. Como é que fica agora esses próximos dias, né? Sexta que vem,
vai ser a véspera para o dia de Natal. Não daria para, né, vocês deixarem a família, aquela coisa toda, né? Acho que foi a Lucy que perguntou, né, Lucy? Então, foi você mesmo, Lucy. Então, não tem como, né? E cada um de nós, nesse dia, vamos estar reunidos, fazendo uma prece, sem sombra de dúvida, né? Agradecendo, reunindo a família, os amigos, seja quem for, tá? Na outra sexta, véspera do Ano Novo, também vai ser um dia um pouco complicado, né? Para nos reunirmos. Então, esses 2 dias certamente não teremos condição. E provavelmente no início do mês de janeiro, eu esteja fora de São Paulo. E talvez, ainda não tenho certo, talvez umas 2 semanas a gente vai ter que ficar um pouquinho distante, né? Mas retornamos. A gente avisa. Quem se inscrever, por exemplo, no Instagram, eu aviso, olha, estamos retornando dia tal. Combinado? Então, que todos nós tenhamos um Natal fantástico. E o Ano Novo? Que Ano Novo nós vamos ter? Feliz? Infeliz? É você que constrói. Você que constrói seu Ano Novo. De que forma? Através da forma como você encara as coisas. Mas eu tenho uma dor, uma dificuldade. Aprenda a passar por ela. Eu tenho alegria. Que bom. Eu tenho tantos amigos. Fortaleça a amizade. Quem constrói o Ano Novo somos nós. Então, um feliz e santo Natal e uma maravilhosa construção de um Ano Novo. Tá? Um grande abraço a todos, que vocês passem um fim de ano bem feliz. Estou vendo tanta gente aqui escrevendo, né? Áurea, olha só que coisa. Então, muito obrigado a vocês e a gente volta a se encontrar, tá bom? Jesus no coração e álcool em gel na mão. Tchau, pessoal. Tudo de bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Tchau, tchau.